Olá, amigos do ADVJus, estamos chegando com mais um programa feito com aquele profissionalismo que você conhece, que você merece. Muito obrigado de nos acompanhar sempre nas redes sociais, Face, Instagram, ok? Muito obrigado. E por favor, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça. O nosso endereço lá no YouTube é youtube.com/advjusnet. E muito obrigado por isso também. Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, Estante Jurídica, ADVJus Prestação de Serviços, Vocabulário Jurídico, ADVJus Entrevista e Momento Divino. É agora aqui comigo no ADVJus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa então com uma notícia jurídica, e aqui escolhemos para você curtir aí, é esta que separamos, confira. Olha só, reajuste em plano de saúde por sinistralidade é abusivo, decide uma juíza de primeira instância, é verdade, certo? Ó, o reajuste de plano de saúde sobre a justificativa de sinistralidade impõe sim, desvantagem exagerada e insegurança ao consumidor, por não permitir a fiscalização adequada sobre o aumento do valor do contrato. Trata-se de modelo abusivo e que deve ser reconhecido como nulo, a fim de proteger direitos básicos da cliente. Isso foi o que a juíza consignou, né? Justamente porque, uma consumidora de um plano de saúde alegou abusividade, né, na prestação aí dos serviços a ela oferecidos e que em 2021 e 2024 impuseram um super aumento lá de 95,22%. Nossa, demais, hein? As prestadoras alegaram, por sua vez, né, que a sinistralidade é assim admitida assim lá pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Em sua decisão, a juíza da causa, além de anular a cláusula de imposição do aumento, aquele aumento lá que eu falei que é abusivo, né, também determinou a devolução do aumento a maior, o que já tinha sido pago, né, nada mais justo. Essa decisão, sim, ainda comporta recurso, tá? A nossa fonte foi o Conjur, de qualquer maneira aí, é bom que o pessoal das prestadoras, né, de serviço aí, dá uma repensada, né? Porque o aumento de 95%, pelo amor de Deus, praticamente 100% é muita coisa, né? Agora, ADV Especial Direito do Trabalho, com a doutora Samantha Bredarioli. Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, aqui no ADVJus, vamos falar sobre salário. A dúvida mais frequente que eu recebo nas minhas redes sociais é questionando o prazo para o pagamento do salário, ou seja, até quando a empresa pode pagar o meu salário. Pois bem, se o salário for pago mensalmente, ele deverá ser quitado até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado, ou seja, o empregado trabalha um mês para receber até o 5º dia útil do outro mês o seu salário. No caso de receber quinzenalmente, o pagamento deve ser feito até o 5º dia útil da quinzena ou da semana subsequente. Se houver atraso por parte da empresa para o pagamento desse salário e se for frequente esse atraso, o empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sobre esse assunto, você pode acessar o nosso portal ADVJus, que temos a matéria a esse respeito, quando o empregado consegue dar justa causa para o seu empregador. Se o atraso no recebimento do salário for superior a 20 dias, incide multa de 10% sobre o salário devido, mas se ele for de 20 dias, além da multa de 10%, será cobrado mais 5% sobre todos os dias úteis de atraso, no caso de pagamento. Podemos citar algumas curiosidades a respeito do salário, como por exemplo, além dele ser derivado da palavra sal, que era uma moeda antigamente, por isso virou salário, o trabalhador que vai casar tem 3 dias de folga, sem que haja desconto no seu salário. Ou, no caso do trabalho em feriado sem folga compensatória, o trabalhador recebe o pagamento em dobro. Você também não pode ter o seu dia descontado do seu salário se você faltar por ter sido intimado a comparecer na Justiça do Trabalho. E a própria Justiça te fornece esse documento.
O salário também comporta adicionais se o trabalho é exercido à noite, de 20%, ou pode chegar de 30% a 40% a mais nos casos de periculosidade e insalubridade. O assunto é extenso e gera muitas dúvidas, então entre em contato com um advogado de sua confiança e sane os seus questionamentos. Muito obrigada e até mais. ADV Especial Direito Condominial, Dr. Márcio Espímpolo. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e estou aqui novamente no ADV Especial para falar um pouquinho com você sobre algumas inovações propostas pelo anteprojeto de alteração do Código Civil Brasileiro. No capítulo do condomínio edilício, nós temos ali duas principais alterações impactantes, como por exemplo a sugestão ou a proposta da exclusão ou expulsão do condômino antissocial. Aquele condômino que reiteradamente comete infrações no condomínio. Até então, no nosso Código Civil de hoje, a maior sanção que é possível aplicar ao antissocial é a de 10 vezes, uma punição de 10 vezes o valor da taxa condominial a ele. E agora existe aí a possibilidade de, se aprovado esse anteprojeto, vai virar projeto ainda, a gente tem a possibilidade então de excluir, expulsar o condômino antissocial. Ele não perde o seu direito de propriedade, mas perde direito a usar a sua propriedade, ficando então com a possibilidade de dispor e também de alugar a sua propriedade. Uma outra questão bastante importante é também a parte sobre a locação para temporada. O novo Código Civil, no artigo 1336, o novo artigo 1336, propõe então ali a possibilidade da convenção do condomínio ter que validar ou aprovar a alocação para temporada num condomínio residencial. Essa também é uma grande mudança, com base principalmente no que aconteceu no STJ, uma das decisões da terceira turma, validando a hospedagem atípica. Ou seja, se for hospedagem atípica através de plataformas digitais, essa hospedagem somente poderá ser efetuada num condomínio residencial se a convenção aprovar isso. Então nós temos aí algumas novidades que estão sendo propostas. Vamos ver se a hora que começar a tramitar no Congresso Nacional, algumas dessas coisas tenham alguma modificação. Então hoje era o que nós tínhamos para falar com você sobre essas alterações do Código Civil e voltamos numa próxima ocasião para falar um pouco mais com você no direito condominial. Até lá! Estante Jurídica, confira. A Estante Jurídica do ADV Jus TV destaca a seguinte obra: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A obra contém significativas abordagens: homologação e transação extrajudicial, flexibilização das normas sociais do trabalho e outros temas relevantes de direito material e processual do trabalho. A autoria do nosso amigo professor Marcelo Braghini, editora JH Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, obrigado, doutor. Momento de curtirmos o vocabulário jurídico. Veja, agora aquela questãozinha, aquela perguntinha que a gente deixa para você, para que respondamos no intervalo. Quando podemos dizer que o juiz é incompetente? Podemos sim, tá? Ou quando existe o conflito de competência. Quem sabe? Resposta no intervalinho, aguarde, ok? ADV Especial Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos aqui em nossa participação sobre diligência habitual na locação. No programa passado, nós já falamos um pouco do que seria a diligência habitual na locação. E nós vimos que, pela análise dos casos concretos, é um mínimo de zelo, é um mínimo de cautela que a imobiliária fornecedora de serviços deve ter na prática quando da análise daquele candidato de locação. Mas hoje nós queremos trazer aqui alguns exemplos do que seria essa diligência habitual.
Veja, por exemplo, a validação dos documentos na hora da análise do candidato é um bom exemplo dessa diligência. E por quê? Porque se a imobiliária não tomar os cuidados ali naquela análise daquela documentação, ela pode sim responder em razão de um eventual golpe que essa imobiliária cair junto a esse locador. E por que isso? Porque nós temos nos deparados com muitos golpes hoje. Por exemplo, fiador fake, né? Aquele fiador, aquela documentação que é utilizada de uma pessoa que não está nem sabendo que ela está sendo fiadora de um contrato, é um problema grave que tem acontecido no mercado imobiliário. Outro exemplo, diligência ali, sobre a diligência, a questão da análise cadastral do locatário. Comprovação de renda daquele locatário, se ele tem condições de pagar aquele aluguel, se ele tem uma renda de mais de 3 vezes o valor do aluguel, é um bom exemplo. Também a verificação SPC, protesto, Serasa, certidões cíveis e criminais. A cível, você pode identificar, por exemplo, se o locatário não está respondendo já a um despejo ou uma cobrança de aluguéis. Se ele é um devedor, quanto mais. Se a imobiliária também não verificar isso, ela corre o risco de responder por falha na prestação de serviços. E um outro bom exemplo, talvez um dos mais sensíveis em se tratando de locação, é a vistoria inicial e final devidamente assinada e entregue pelas partes. Se não tem vistoria inicial, impede que seja cobrado os reparos no final daquela locação. Em breve, retornaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Direito notarial e registral. O Wendel Salomão. Veja. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar com vocês sobre a renúncia e a cessão dentro do inventário. O herdeiro não é obrigado a aceitar os bens que lhes são transmitidos por herança, podendo assim renunciar o seu recebimento. A renúncia deve ser sempre de forma gratuita ao monte mor, sem destinação. Havendo destinação, altera-se o instituto para a cessão de direitos, que pode ser onerosa ou gratuita, de maneira que os bens renunciados serão transmitidos e partilhados pelos demais herdeiros sem qualquer interferência do renunciante. Ele abre mão e não interfere mais. Tanto a renúncia quanto a cessão somente podem serem realizadas após a morte do sucedido, dentro ou fora do inventário. O credor do renunciante ou do cedente pode tornar esses atos ineficazes por meio de ação judicial, caso comprove que tal fato foi feito em seu prejuízo, pois o renunciante cedente não tem bens suficientes para arcar com o seu débito. Na renúncia não há ITCMD. Já na cessão onerosa, há o ITBI sobre bens imóveis e na cessão gratuita, o ITCMD calhado com a doação. Em ambos os casos, os cônjuges deverão anuir. Daí a cessão ter um prazo determinado para que seja realizada, que vai desde a abertura da sucessão, que ocorre com a morte de quem deixa a herança, e vai até o momento da partilha dos bens da herança. Após a partilha dos bens, não se poderá mais falar em cessão ou renúncia. Tal ato implicará em doação ou compra e venda, atos posteriores. Ademais, só se pode ceder o que se possui, sendo vedado a cessão antes da abertura da herança. Não se pode ceder ou negociar herança de pessoa viva, o que é chamado de pacta corvina. Enquanto na renúncia o renunciante não tem qualquer controle sobre para quem irão seus bens renunciados, na cessão a transferência é sempre em favor de outra pessoa determinada, ainda que a cessão seja realizada em favor de outros herdeiros. Embora os bens cedidos não sejam determinados, a cessão é dos direitos sobre a parte do quinhão herdado e não sobre bens individualizados. Pode haver cessão apenas de parte do quinhão a ser recebido, o que permite que a cessão seja realizada para mais de uma pessoa, mas sem individualizar os bens. Embora a cessão realizada com individualização de bens não seja nula, apenas ineficaz perante os demais herdeiros. Por hoje é só, meus amigos. Nos vemos em breve. Até mais. Um abraço. Ok, agora o momento do intervalo aqui no ADV Jus. Mas é curtinho. Voltamos na sequência. Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança.
Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Quando podemos dizer que o juiz é incompetente ou quando existe o conflito de competência? A incompetência se dá fora da jurisdição do magistrado. E o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um processo ou quando os juízes discordam quanto à reunião ou separação de processos. Ok, estamos de volta do nosso intervalinho. Agora quero chamar a sua atenção para o Pergunte ao ADVJus, aquele espaço que abrimos para você conferir algum assunto do seu interesse, mas não é um espaço de consulta, ok? Mande para cá sua sugestão de tema ou mesmo um nome para que você o veja aqui nos concedendo uma entrevista. Pergunte ao ADVJus. Mais uma prestaçãozinha de serviços para você. Olha, mês da conscientização do combate ao câncer de mama. Esse terrível mal que acomete aí nossas mulheres, não é isso? Olha, a mamografia e o exame clínico das mamas identificam alterações suspeitas e a biópsia pode ou não confirmar essa terrível enfermidade. Os serviços de saúde devem priorizar consulta de mulheres com sintomas ou alterações suspeitas nas mamas. A rapidez da avaliação facilita o tratamento, com certeza salva vidas, tá? Então nós estamos abraçando essa campanha do Outubro Rosa. Queremos aí fazer o máximo de divulgação para que não fique um assunto em esquecimento, tá? Vamos ajudar a prevenir o câncer de mama, ok? Iniciativa nossa aqui do portal. Espero que esse recado seja muito importante aí, ajude a divulgar. ADV Especial, Prática Processual Penal, Dr. José Ricardo Romão. Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. No último dia 9 de outubro de 2024, foi sancionado pelo presidente da República a Lei Federal 14.994, que trouxe alterações muito significativas para diversos dispositivos legais referentes à prevenção e repressão às infrações penais no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós destacamos principalmente que a nova lei ela criou agora um crime autônomo para o feminicídio, doravante tipificado lá no artigo 121A do Código Penal. Antes o feminicídio ele era apenas uma qualificadora do crime de homicídio e agora com a nova lei ela passa a ser de fato um crime autônomo. Houve também um aumento da pena, A pena antes era de 12 a 30 anos e com o novo crime de feminicídio a pena passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão, a maior do Código Penal. A lei também trouxe outras várias alterações, buscando reforçar a responsabilização dos agressores por meio de efeitos penais adicionais, como a proibição de assumir cargos públicos e também a perda de alguns direitos familiares em situação de violência doméstica. A nova lei ainda também ela definiu, sistematizou e incrementou as penas de outros delitos relacionados à violência de gênero, quer com aumento da moldura penal de qualificadoras, quer com ampliação de causas de aumento, alterando, por exemplo, o crime de lesão corporal e o crime de ameaça. Ocorreram também ainda outras severas alterações na progressão de regime e relativamente aos benefícios da própria execução penal. Mas o que a gente precisa reforçar é que não basta enrijecer a lei, não basta o rigor da lei. O Estado ele deve concretizar políticas públicas eficazes e abrangentes que promovam os direitos das mulheres, garantindo sua segurança e igualdade de condições.
A educação desempenha um papel central neste processo, porque a baixa qualidade do ensino sobre questões sensíveis como a igualdade de gênero e respeito às diferenças impede as tão almejadas mudanças culturais necessárias. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja vítima, procure um advogado da sua confiança para melhor orientação. Nós agradecemos a sua audiência e participação e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Agora, ADV Jus Entrevista. Excelente, confira. Doutor, agora, o senhor acha que a lei de crimes ambientais, o senhor já até deu um spoiler aí, né? A lei 9.605 de 98, o senhor acha que ela contempla todos os objetivos para a qual ela foi promulgada agora nos dias contemporâneos? Olha, a área criminal, não só na parte ambiental, mas em todos os aspectos, ela deve ser vista como a última ratio, como a última forma de contenção social. Principalmente o meio ambiente, existem outras formas de contemplar a reparação do dano ambiental, ou na via administrativa, ou pela via das ações civis públicas, e o direito penal deve chegar por último, em razão da não incidência ou porque não conseguem resolver sozinhos essas questões. Mas basicamente, Marco, o que interessa para a lei ambiental é a reparação do dano. Tanto é que todos os acordos na lei de crimes ambientais existe previsão ou de transação penal, ou de suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, o sursi, assim, tudo no sentido de não levar o processo adiante, que nós já chamamos de justiça penal consensual ou negociada, né? Mas isso só existe também, acaba existindo, porque a intolerância em algumas vezes que a gente enxerga do órgão acusador, e não obedecer certos princípios de direito penal, como o princípio da lesividade, ofensividade, princípio da intervenção mínima em seus aspectos de fragmentariedade, subsidiariedade, certo? Se houvesse o atendimento dessas questões, não haveria tanto interesse na justiça em contemplar esses institutos benéficos, que são medidas despenalizadoras. Doutor, agora toda obra, evidentemente, não só as suas, né? A gente recebe sempre aqui colegas também que disponibilizam aí no mercado literário obras interessantíssimas. Evidentemente, nós estamos nos reportando aqui com o vetor jurídico, né? Toda obra se baseia na lei e na jurisprudência. Doutor, nesse sentido, né, o que vislumbrar em tempos aí de insegurança jurídica, que é o que nós estamos vivendo? É uma questão conflitante essa, porque na medida que um direito, o judiciário começa a esboçar reações ou decisões muito conflitantes, isso começa a gerar inseguranças. Esse é um problema e eu acredito que nós estamos vivendo essa situação, onde existem alguns atropelos do Poder Judiciário em alguns aspectos, então realmente isso gera uma insegurança muito grande. Eu tenho hora que eu vejo algumas decisões que eu falo, meu Deus, será que eu estudei errado? E eu vou lá consultar, eu falo, gente, não é possível, eu vejo lá, não, funciona desse jeito, não poderia haver isso, e se existe excesso. E quando você não consegue mais acreditar, fica difícil quando você não consegue mais acreditar no próprio Poder Judiciário, na Justiça. Então existem alguns momentos, alguns conflitos que vão gerando insegurança e instabilidade social. Infelizmente, né, doutor? Eu, principalmente, que sou da escola velha, né? A gente conhecia alguns ministros aí de um saber jurídico, assim, inquestionável. Estou reportando, por exemplo, ao ministro Moreira Alves, conhecido aí pela sua fidelidade constitucional. Que saudade, ministro. Doutor, agora uma pergunta que nos chega aqui por internet, né? Quais as infrações mais corriqueiras que envolvem questões relativas ao direito ambiental? Eu até, para cá comigo, eu acho que até sei. Eu gostaria que o senhor falasse.
Olha, as infrações corriqueiras que acabam existindo tanto na parte administrativa como na parte criminal, ocorre principalmente em invasões de áreas de proteção, como por exemplo, áreas de APP, área de preservação permanente, área de reserva legal, a possibilidade existe algumas situações onde não se respeita o que determina a lei, as metragens de curso d'água, onde é proibido fazer construções, fazer desmatamento. Então, existe uma gama de possibilidades de infrações administrativas e criminais. Agora, muitas vezes o produtor rural também não as conhece, também não tem acesso a todas elas, o que acaba tornando custoso, né, a dificuldade muito grande de conhecer essas normas. Porque o que se conhece são coisas, por exemplo, não se pode poluir, não se pode cortar, fazer desmatamento sem a supressão de vegetação nativa. Ela é possível sim, mas é necessário que se faça pedidos com autorizações. Então, é possível se fazer muita coisa, mas desde que resguardada com o respaldo da lei. Momento do sorriso, agora é a hora do divino, momento divino, uma delícia, oferecimento La Bottiglia, veja aí. Vinho Paulo Leo, Primitivo, Salento e GT, vinho tinto, meio seco, decoloração vermelho intenso, no olfato aromas complexos e fragrantes, com notas de cereja e frutas vermelhas. O paladar apresenta taninos macios, corpo médio, bom frescor e final frutado. Uva Primitivo, produzido por Vinícola Paulo Leo, região de Puglia, na Itália. Sua harmonização vai muito bem com carnes curadas e queijos maduros, massas, pratos com carnes vermelhas e aves assadas, com molhos bem temperados. Uma delícia! Experimentem! Tintim! Este vinho você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Ok, encerramento de mais um ADVJus TV. Obrigado da sua audiência, da sua companhia comigo aqui sempre no ADVJus. ADVJus, estou ligado, ADV Especial vem para cá fazer parte você também. Voltaremos breve com um programa inédito. Forte abraço. Até lá.